Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. Agora são 8 horas e 8 minutos. Você está aqui na Igreja de Interlagos. Meu nome é Hélio, para quem não me conhece. Eu sou pastor nessa igreja. E hoje, uma sexta-feira, nós vamos estudar um pouquinho mais de doutrina bíblica. Então, você fica aí à vontade para fazer perguntas se você quiser, tá bom? Mesmo que você esteja assistindo o vídeo, não tem problema nenhum. Nós temos um canal de comunicação que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Fique à vontade para fazer perguntas. Você pode também acessar o nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá tem um botãozinho aqui na parte superior e lá você tem o ao vivo. E também ali você encontra os nossos horários de culto. Nós estamos tendo horários de cultos às sextas-feiras. Às vezes a gente faz a doutrina, às vezes a gente faz o alicerce bíblico. E de domingo, o culto da família. Tá bom? Temos também o Instagram e o Facebook. Fique à vontade para entrar por lá também, tá bom? Gostaria de fazer uma pequena oração, rápida oração, mesmo que você esteja assistindo o vídeo, não tem problema, fecha seus olhos e vamos orar, tá bom? Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado porque estamos aqui. E, Senhor, pedimos a tua bênção sobre a Eliette, que vai trazer essa mensagem. E o Senhor cuida dela, Senhor, pela sua misericórdia, livrar de todo o mal, Senhor. Abençoa a sua família e continua abençoando-a, Senhor, de forma a trazer mensagens cada vez mais da doutrina aqui para a igreja. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome santo e soberano de Jesus, para quem nós oramos. Amém. Então, Eliette, com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Se os irmãos estiverem vendo pelo YouTube e acharem que essa mensagem pode edificar a vida de alguém, passe para a sua lista de contatos, amém? Para que o reino de Deus possa ser glorificado e conhecido. Nas sextas-feiras, quinzenalmente, nós temos trazido a Escola da Doutrina Bíblica. E o nosso foco principal nesses estudos é falarmos sobre a personalidade de Deus, quem é realmente Deus, né? Porque as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, não só as evangélicas, as igrejas cristãs, incluindo nestas as igrejas católicas, adventistas, Assembleia de Deus, as evangélicas em geral, sempre pregam que Jeová é o Pai de Jesus. E daí começam a ocorrer alguns conflitos bíblicos, algumas incoerências bíblicas. Porque o Deus do Velho Testamento, que também é conhecido como Jeová, ele é um Deus que ele não age igual ao Pai. Então, ele age com violência, ele age com acepção de mulheres, ele age com acepção de povos, ele age com matança de animais, com correção do homem através de guerras, de morte. E aí vem Jesus estabelecer um novo modo de mostrar quem é o Pai, né? Então, Jesus veio mostrar um Pai amoroso, um Pai perdoador, um Pai cujo reino não é deste mundo, um Pai que mandou seu próprio Filho, Jesus Cristo, morrer por nós, porque existia sobre nós uma condenação eterna, que foi dada por Jeová através da sua lei, né, da lei de Moisés,
Então, fica tudo meio chocante, né? Choca, é incoerente, né? Como é que Deus antes era um Deus guerreiro, um Deus que queria matança de animais, um Deus que trazia uma lei de condenação, agora ele virou um Deus de paz, um Deus perdoador, um Deus que se assenta com os pecadores, um Deus que ama os gentios igual ama os judeus. Então, irmãos, a proposta de muitas pessoas, infelizmente, é falar que a Bíblia é um livro que não presta, porque é um livro incoerente, porque é um livro que mostra um Deus que tem um comportamento e depois muda o comportamento. O que cremos, irmãos, é que a Bíblia é um livro confiável de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. E dentro desse livro contém as verdades divinas. E as aparentes incoerências é porque as pessoas estão com um discernimento que não é o discernimento que Jesus Cristo veio nos ensinar. Jesus Cristo diz que ele veio revelar o Pai. Jesus Cristo diz que o reino dele não é aqui neste mundo. Então, como a gente vê Jeová se apresentando como o Deus desse mundo, o Deus das nações, o Deus da guerra, o Deus do ouro e da prata, a gente vê que é impossível que o Pai seja Jeová. E como esse assunto é um assunto de muitas vezes difícil compreensão, as pessoas acabam se voltando para uma ideia mais fácil. Não, Jeová é o Pai e eu vou ignorar essas incoerências que existem. E aquele versículo que fala que Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, a gente deixa lá debaixo do tapete. Porque é um Deus que agia de uma maneira no Velho Testamento e age de uma maneira oposta no Novo Testamento. Então, não pode ser o mesmo Deus, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, nisso nós acreditamos que Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus que rege as nações, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que maneja e manobra anjos e demônios, e o Pai está no céu, na luz inacessível, e por amor a nós, mandou seu Filho morrer por nós. Por que Jesus teve que morrer? Porque existia uma condenação sobre o homem, e ninguém seria salvo dessa condenação eterna. E essa condenação estava na lei que foi dada por Jeová. Por isso que nós não cremos, por essa e por outras centenas de razões, não cremos que Jeová é o Pai. Porque não teria sentido o Pai mandar uma lei para condenar o homem e depois ter que mandar seu filho Jesus para morrer por causa da lei que ele mesmo deu. Né, irmãos? Então, quando a gente vê assim, algumas pessoas falando, não, tem que ser, a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia não tem que ser reescrita. A Bíblia é um livro confiável, verídico, correto, e ela mesma aponta para a história do povo hebreu, do povo judeu. Ela mesma aponta que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que Jesus veio, ele falou várias vezes, eu vim revelar o Pai. O Espírito Santo do Pai só veio depois que Jesus foi assunto ao céu, depois da ascensão. Jesus falou, olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então, aquele Espírito que existia no Velho Testamento era o Espírito de Jeová, e não o Espírito do Pai. Então, irmãos, se vocês, assim,
ficarem curiosos desse assunto, vejam os nossos outros vídeos que estão no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Tem lá você, colocando lá na lupinha Igreja de Interlagos, você vai ver, lá vai ter início, vai ter vídeos. Clique em vídeos, aí tem vários, dezenas, acho que centenas de vídeos listados. Tá? Então, hoje eu vou fazer uma pergunta. Tu me amas? Né? Jesus fez essa pergunta a Pedro. Esse é o nome do nosso estudo hoje. Tu me amas? Falando em amor, irmãos, será que a gente pode obrigar alguém a nos amar? É uma pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente vê, às vezes em filme, às vezes em história que a gente ouve, né, de um homem que ama loucamente uma mulher, que ele começa a fazer de tudo para que ela o ame. E, às vezes, quando ele não é correspondido, esse amor doido que ele tinha se transforma em ódio e acaba matando a mulher. E vice-versa, às vezes tem mulheres que têm uma paixão terrível por um homem e ela começa a perseguir, tem até filmes sobre isso. Tinha um filme que é muito antigo, eu não lembro mais do nome, que a mulher perseguia o cara de tudo quanto era jeito, porque ela queria obrigar o cara a amá-la. Será que a gente consegue obrigar alguém a nos amar? Todo mundo já sabe a resposta, né? Não consegue. Você consegue conquistar uma pessoa. Agora, obrigar a pessoa a te amar, você não consegue. Ninguém consegue. Porque amor, você não conquista por ordenança. O amor você conquista quando alguém te admira, quando alguém se sente bem ao seu lado, quando alguém sente que se completa com você, né? Então, aí começa a nascer o amor, né? Principalmente da admiração. Apesar que homem e mulher têm aspectos diferentes, né? Sobre a conquista, né? O homem tem aquela sensação, né, de ele conquistar a mulher, né? Mas esse amor, independente disso, tem que começar por uma admiração. Ninguém consegue obrigar o outro, dar uma ordem para o outro para ser amado. Ninguém. E aí eu queria que o pastor abrisse em Mateus 22, 36, que está falando sobre a lei de Jeová. Porque quando Jesus, irmãos, fala sobre amar ao próximo, ele fala assim, ama ao próximo assim como eu vos amei. E é diferente o que está na lei. Na lei a gente vai ler agora, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, se vocês forem nas suas Bíblias, vocês vão ver da onde Jesus tirou isso, que é uma referência. Porque Jesus, irmãos, quando ele estava aqui na Terra, como homem aqui na Terra, ele veio cumprir a lei de Jeová. Aliás, nele foi cumprida a lei, porque a lei falava que teria que ser morto um cordeiro imaculado. Né? Só que nenhum animal que morria era suficiente para cobrir os pecados.
Então, Jesus, ele veio ser o sacrifício santo eterno. Então, quando Jesus morre, a lei é cumprida nele. E essa passagem, quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, se você olhar lá em Mateus, ele tem a referência, e a gente vai na referência. A referência é Deuteronômio 6,4. Eu queria que o pastor abrisse também. Tá? Essa referência, logicamente, está falando da lei de Moisés, mas a lei de Moisés é a lei de Jeová. Então, Deuteronômio 6,4 fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Daqui foi mais ou menos o que Jesus falou, certo? Verso 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Interessante aqui, irmãos, em Deuteronômio 6,6, que ele fala, estas palavras que hoje eu te ordeno. Então, esse amarás o Senhor Jeová, certo? Porque Senhor em Velho Testamento, tudo em letra maiúscula, é sempre Jeová. Existia uma ordem, né? Ele fala, olha, essas palavras que hoje eu te ordeno, está ordenado a você amar Jeová. Lembra o que eu falei no começo? Será que alguém consegue obrigar o outro a amar alguém? Você ama quando você tem admiração. Você ama uma pessoa quando ela te completa, né? E Jeová, o povo tinha muito mais medo do que admiração, né? Inclusive, a palavra até hoje, Jeová, ninguém sabe direito a pronúncia, se é Yahvé ou Jeová, porque o que permaneceu foram só as letras, as vogais, ninguém sabia exatamente como era, porque não se falava o nome, né? Por medo, né? Que as pessoas tinham muito medo de Jeová. E medo, irmãos, não é amor, né? O amor lança fora o temor, né? O amor lança fora o medo. Então, seria quase uma coisa meia... Uma exclui a outra, né? Coisas antagônicas, né? Então, primeira coisa, Jeová ordenou ser amado. Era uma ordem, né? É mais ou menos igual ao ditador, né? Olha, você é obrigada a amar esse ditador. Você é obrigada a cumprir todas as leis desse ditador por amor. Não, as pessoas cumprem as leis do ditador por medo e não por amor, né? Por exemplo, o Nicolás Maduro lá na Venezuela, ele é um ditador. As pessoas acabam obedecendo ele por medo, porque senão tem lá uns soldados lá que são meio milicianos, né? Vão lá matar a pessoa. Né? A gente já viu vários vídeos na internet. Então, não é por amor, é por medo. E eu acho que isso era mais ou menos o que acontecia com o povo judeu. Porque, outra coisa, irmãos, para você amar uma pessoa ou um Deus, você tem que conhecê-lo, você tem que ter intimidade com ele. Você tem que, como que, ouvi-lo e falar com ele, como existe agora esse relacionamento de nós cristãos com Jesus, né? Nós oramos a Jesus, lemos a sua palavra, ouvimos a sua voz através de um irmão, ou até algumas pessoas ouvem mesmo a voz de Jesus no seu interior. Quer dizer, existe uma intimidade. E as pessoas não conheciam Jeová intimamente, elas não tinham intimidade com Jeová. Tanto assim que as pessoas elas nem oravam para Jeová. Tinha que ter um sacerdote para orar, para fazer os sacrifícios,
para Jeová, e tinha que ter um profeta para trazer as palavras de Jeová para o povo, né? Então, como é que esse povo poderia amar a esse Deus que eles nem conheciam direito? Eles só sabiam que ele era irado, que ele matava, que ele deu uma lei que tinha que ser cumprida à risca, senão ia morrer, e se a pessoa que fizesse algum pecado, ela tinha que dar um cordeirinho para ser queimado no altar, para que a fumaça subisse e que aplacasse a ira daquele Deus. Né? Então, as pessoas não tinham um conhecimento, uma intimidade com aquele Deus. Como é que ia amar uma pessoa que você nem mal conhece? Só conhecia através dos sacerdotes e dos profetas, né? Então, quando em Deuteronômio 6 fala essas palavras que hoje eu te ordeno, amarás teu Deus, quer dizer, está me ordenando amar alguém que eu nem conheço direito, né? Então, isso tudo, irmãos, é também uma situação muito diferente com o que se passa com o Pai e com Jesus. Porque Jesus, jamais ele ordenou alguém amá-lo. Logicamente, quando existiu esse mandamento, a gente pode também transportar para o Pai. Eu tenho que amar o Pai, amar a Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, porque Ele é meu Deus, né? Então, Jesus teve esse tipo de conversa com Pedro, né? Então, o que aconteceu com Pedro, irmãos? Pedro, ele era um discípulo muito atirado, né? Muito conversador, ele era um líder, vamos dizer assim. Ele era um líder nato, né? Entre os discípulos, porque Jesus falava, às vezes, algumas perguntas, ele sempre ia e respondia na frente. Ele era muito voluntarioso, né? E nessa história de ser voluntarioso, ele falava muito dele, né? E nessa história de falar muito dele, ele se expunha ao seu interior, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 16:13, que é uma passagem que Pedro ele é confrontado, né, junto com os outros discípulos, Jesus fazendo uma pergunta para ele, né? Mateus 16:13, para a gente ver como que Pedro se achava, né? Se achava assim o cristão modelo, né? Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. Disse-lhe Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, como eu disse, Pedro, ele sempre pulava na frente para... Ele amava Jesus, né? E ele tinha essa liderança, né, entre o grupo dos discípulos. Então, verso 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, irmão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, por essa e por outras passagens, irmãos, Pedro se achava o suprassumo do cristão. Ele pensava, não, eu amo Jesus mais do que qualquer outra pessoa, né? Ele, assim, achava que ele tinha um amor tão grande por Jesus, a ponto de morrer por Jesus. Ele achava, né? E a gente vê interessante que quando Jesus, na noite lá que ele ia ser preso, que ele foi para o Getsemane, né?
ele falou para Pedro, né? E para os outros discípulos, olha, vocês ficam aí, vigiem, que eu vou orar. E esse vigiem, eles tinham que estar orando também, irmãos, porque eles já sabiam que ia acontecer alguma coisa por aqueles dias, né? Que Jesus já tinha dado vários sinais. Só que Pedro não vigiou, ele dormiu, né? E interessante que quando vieram buscar Jesus, ele não estava no espírito, né? Ele não estava debaixo da vontade de Deus. Tanto assim que ele quis resolver a situação com uma espada, né? Cortando a orelha lá do Malcolm, né? Aquele criado lá do sumo sacerdote, se não me engano. E aí a gente vê que Jesus repreendeu Pedro e curou a orelha, né, do criado. Então, aqui em Lucas 22, 31, eu queria que o pastor abrisse para a gente ver também uma passagem que Pedro mostra o quanto ele se achava pronto para estar com Cristo, né? Então, Lucas 22, 31 fala assim, disse-lhe também o Senhor, Jesus, né? Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O que Jesus falou aqui no verso 32, irmãos? Que Pedro não era convertido, né? Apesar de ele estar com Cristo, de presenciar os milagres de Cristo, de admirar Cristo, de gostar de Cristo, ele ainda não era convertido. E isso é uma lição para nós. Nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que está seguindo Cristo, nem todo mundo que está presenciando os milagres de Cristo, nem todo mundo que está ouvindo as palavras do Evangelho de Cristo está convertido. Verso 33. E ele lhe disse, Pedro, né, disse para Jesus, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Jesus disse, né, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conheces. Forte, irmãos, muito forte. Pedro achava que estava pronto para morrer com Cristo. Só que Jesus falou, olha, você nem é convertido ainda, Pedro. E ainda é uma coisa, você hoje mesmo vai me negar 3 vezes. Então, você abaixa um pouco aí seu orgulho e sua autoconfiança, porque ainda tem muita poeira aí para você comer, tem muito chão para você andar. E essa talvez, irmãos, seja muitas das nossas condições. Né? Será que a gente está pronto para morrer por Jesus? O que é preciso, né, para morrer por Jesus? A gente vai ver hoje, tá? E é muito interessante, irmãos, porque a autoconfiança não leva a nada. A autoconfiança não é porque fala assim, quem é salvo por Jesus? Eu! Quem ama Jesus? Eu! Quem quer morrer por Jesus? Eu! Não é assim, irmãos. O evangelho não é oba-oba, tá? Não é simplesmente levantar a mão, é ter uma vida dedicada a Deus. É ter uma vida conforme a vontade de Deus, né? Então, a gente vai ver o que aconteceu para frente, porque Pedro acabou sendo um exemplo, né? Ele acabou sendo exemplo. Quando ele começou a ser um exemplo? Quando ele perdeu a autoconfiança. Porque quando a gente está confiando no braço, na carne, na nossa força, irmãos, Deus não pode agir. Deus só vai agir quando a gente
se permitir desculpa, se permitir, espera um pouquinho, irmãos, se permitir a saber que nós não somos nada, que a nossa força não vale nada, que a nossa força tem que vir de Deus, que a nossa força tem que vir do Espírito Santo. Que não adianta falar, não, eu sou mais eu, na hora H eu vou morrer por Cristo. Será? Né? Então vamos ver. É uma situação, irmãos, que a gente vê também que não existia no Velho Testamento. Eu, pelo menos, não me lembro de passagens no Novo Testamento onde as pessoas foram confrontadas para demonstrar o grande amor que elas tinham por Jeová. Muitas vezes as pessoas foram confrontadas para demonstrar obediência às ordens de Jeová. É diferente. É diferente se obedecer uma ordem, porque você está sendo ameaçado ou violentado, e você fazer uma coisa por amor, né? Então, quando Jesus disse, digo-te, Pedro, que não cantarás o galo antes que 3 vezes negues que me conhece, eu acho que Pedro começou a raciocinar, né? E aconteceu isso mesmo, né? Pedro ficou seguindo Jesus meio de longe, e quando ele foi confrontado, né, por algumas pessoas que estavam lá perto do Sinédrio, perto do julgamento de Jesus, ele falou assim, não, eu não conheço esse homem. Não, acho que você é um deles, você fala como um deles. Não, eu não conheço esse Jesus. Aí o galo cantou, né? 3 vezes ele negou. Então, irmãos, Pedro, ele ficou tão envergonhado com isso, que a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Chorou muito amargamente. Naquele momento, caiu a ficha de Pedro, que ele estava confiando nele mesmo, nas suas próprias forças, no seu próprio orgulho, como eu, que digo que sou um cristão, vou falhar. Não, eu tenho muita força de vontade. Não, irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho não é a nossa força, o evangelho é a força que vem de Deus. Eu queria que o pastor abrisse em João 21, 2, que aqui Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, e Pedro, eu acho que ele ficou tão desiludido com ele mesmo, tão envergonhado, vamos dizer assim, tão desgostoso dele mesmo, da sua derrota, porque foi uma derrota para Pedro, né? Ele parece que ele desistiu do evangelho e ele voltou à velha vida. Qual que era a velha vida de Pedro? Era ser pescador, né? Então, o João 21, 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos, né, dos discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Olha lá. O que eu sei fazer, eu vou voltar lá para a minha vidinha, né, de pescador. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, pegaram nenhum peixe. Verso 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam não, porque eles não tinham pescado, né? E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Vocês entenderam, né? Pedro voltou para aquela vidinha, Jesus apareceu, já ressurreto, né?
e falou, vocês têm alguma coisa para comer? Não, então lançam a rede do lado direito. Quando aconteceu isso, o verso 7 fala assim, então, aquele discípulo a quem Jesus amava, né, que era João, que não é João Batista, é o outro João, disse a Pedro, é o Senhor. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse, é Jesus. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar, né? Ele estava realmente com uma bermudinha, ele colocou a túnica, né? Em respeito a Jesus. Pedro, apesar de, nesse momento, estar longe de Jesus, estar querendo voltar para a velha profissão dele, ele tinha um profundo respeito a Jesus, né? Ele se preocupou em se cobrir, né? Para se apresentar diante do mestre. Agora, eu queria que o pastor pulasse para o verso 11, que essa história, irmãos, é muito significativa. Então, vocês já entenderam aqui o contexto, né? Verso 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Verso 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque eles já sabiam, né? Sabendo que era o Senhor Jesus. Agora pula para o verso 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, né? Apacenta os meus cordeiros. Eu queria, se desse para o pastor abrir no Strongs, nessa João 21:15, para vocês verem, que acho que quem vê no YouTube vai acompanhar. A gente aqui não consegue ver, mas quem vê no YouTube vai acompanhar. Quando no verso 15 fala assim, Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus está perguntando se ele o amava com amor ágape. Porque aqui se joga com dois tipos de amor, o amor ágape e o amor filéu. E o amor ágape, irmãos, é um amor incondicional que a pessoa está disposta a morrer pela outra. É um amor extremo. Esse amor ágape é um amor diferente do amor filéu, que o amor filéu é, eu gosto de você. E o outro, olha, eu te amo com todas as forças, eu posso morrer por você pelo meu amor. Agora, o amor filial não, é um amor assim, de amizade, de colegas, entende? Vamos continuar. Filho de Jonas, ama-me, eu vou dizer aqui com amor ágape, né? Mais do que estes. E Pedro respondeu, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aqui no Strongs, esse tu sabes que te amo, aparece amor filéu. Esse amor filéu, esse amor menorzinho, gostar. Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro falou assim, olha, eu te amo, mas nem tanto. Eu gosto de você. Eu gosto do Senhor. E vocês viram, irmãos, como Pedro voltou para a realidade, porque antes ele falava, não, Senhor, eu posso morrer por você, pelo Senhor, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Antes, Pedro confiava nas suas próprias forças, e agora ele não quis mais esconder nada de Jesus, né? Ele viu o quanto ele traiu Jesus. Ele falou assim, eu te amo, Jesus, mas com amor filéu, com amor menor. Aí, Jesus falou, você me ama pouco? É o seguinte, apacenta os meus cordeiros. Sai daí dessa história de voltar para ser pescador e volta aqui para apacentar, trabalhar na obra. Apacenta os meus cordeiros. Verso 16,
tornou Jesus a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? A mesma coisa no Strong's está o amor ágape. Jesus perguntou: você me ama mesmo com todas as forças, disposto a morrer por mim? Jesus disse-lhe, Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E esse te amo de novo é amor filéu, amor menor. Mesma coisa, Jesus falou, você me ama com aquele amor grande? E Pedro falou assim, olha, eu te amo com amor pequeno. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama pouco, mas mesmo assim, vem apacentar, vem trabalhar na obra, vem trabalhar no meu reino. Verso 17, pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de Jonas, amas-me? E dessa vez Jesus perguntou diferente, ele perguntou, amas-me com amor pequenininho, com amor filéu? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, amas-me? E pior ainda, dessa vez Jesus perguntou, você me ama com aquele amor filéu, pequenininho? Ele não perguntou, como nas duas primeiras vezes, se ele amava com amor ágape, que era o amor perfeito. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo com amor filéu. Tá, irmãos? Se vocês quiserem conferir depois na Bíblia Strong's, é exatamente isso. E isso tem muito significado, tá? E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quis mostrar nesse diálogo com Pedro, irmãos? Que apesar de Pedro estar amando com Jesus com um amor menor do que deveria, qual que foi o remédio? Apacenta minhas ovelhas. Porque Pedro, quando começou a apacentar as ovelhas, quando ele começou a pregar o evangelho de Cristo, ele começou a ter experiências com Cristo, experiências sobrenaturais. Ele começou a ser fortalecido. Bom, quando trabalhamos na obra de Deus, irmãos, a gente dificilmente vai se afastar do evangelho. Agora, se é aquele cristão que fica sentadinho, só ouvindo, esse tem muito mais chance de se afastar. Tá? Porque quando a gente está na obra de Deus, a gente tem experiências com Deus, o nosso amor por Deus aumenta. E Deus acaba ensinando para nós a nossa insignificância, que a gente não é nada, não tem nada. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E a nossa força não é nenhuma, né? Então, quando a pessoa está na obra, ela não faz mais tanto a vontade dela. Por isso que no verso 18, eu queria que o pastor colocasse no verso 18, fala assim, João 21, 18. Na verdade te digo. Isso, João 21, 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, esse mais moço, irmãos, é o crente inicial, é o crente é o crente superficial, é o crente que escolhe ele próprio, as vontades dele ao invés das vontades de Cristo, tá? Então, como ele escolhe as vontades dele, ele fala, hoje eu não quero ir no culto, eu quero ir no shopping. Hoje eu não quero orar, hoje eu quero ver o filme da Branca de Neve e os Sete Anões. Hoje tem o culto, mas eu não vou sintonizar, que eu estou muito cansada, eu vou ler um livro. Então, isso aqui está falando, ó, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, tá? Esse é o crente novo. Faz o que quer, vai onde quer,
se está disposto a ver o culto, se não está disposto a não ver o culto. Tá? Ele não vê a importância dele estar lá. Né? Aí, continuando, mas quando fores velho, esse velho não é nem velho de idade, irmãos, é velho de experiência cristã. Quando ele crescer no evangelho, quando o amor a Cristo aumentar nele, quando ele começar a ter experiências com Deus, ele não vai fazer o que ele quer, né? Dá um exemplo assim, agora o horário de culto, não, eu não quero, eu quero ficar vendo aqui no YouTube, que eu estou vendo uma receita de bolo super interessante. Não, eu não vou ver o culto, porque eu estou assim com uma dorzinha bem leve de cabeça, prefiro ficar vendo televisão do que ver o culto. Tá? Então, isso aí, irmãos, não existe para o crente velho, ou o crente maduro, ou o crente que cresceu. Por isso fala, olha, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, muitas vezes você não está fazendo a sua vontade. Mas não importa, para a gente o que importa é estar diante de Deus, ouvindo a sua palavra e fazendo a sua vontade. Né? Então, é muito interessante esse verso 18, irmãos, porque fala assim, olha, quando você é moço, você faz o que você quer. Agora, quando você for velho, que você começar a apacentar as ovelhas e ter experiências com Deus, você não vai mais fazer o que você quer. Você vai onde tu não queiras, entenderam? Verso 19. E disse isso, e eu vou acrescentar uma palavra aqui, também significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então, irmãos, Pedro, ele entregou sua vida a Deus. Ele começou a apacentar as ovelhas, começou a trabalhar na obra de Deus. E Deus foi acrescentando o que faltava na vida dele. Era coragem? Deus foi acrescentando. Ousadia, Pedro tinha, disciplina, talvez Pedro tinha, autoridade ele tinha, mas faltava muita coisa ainda, principalmente humildade para Pedro, para saber que quem fazia a obra não era ele, quem fazia a obra era Deus. Né? Então, Pedro entregou sua vida a Deus, com humildade. Né? Então, esse é o plano de Jesus também conosco, irmãos, é a nossa transformação. Né? Quando trabalhamos na obra de Deus, Deus transforma aquele amor filéu no amor ágape. Né? Que o amor ágape é aquele que você está disposto a morrer pelo outro. E não o amor filéu, que é aquele assim, eu gosto de ir na igreja porque eu gosto de ver os milagres de Jesus, eu gosto de ouvir aquele pastor falando, mas, assim, a minha vida é minha vida. Deus respeita as minhas vontades. Então, você não é cristão, irmãos. Você tem que fazer a vontade dele, e não Deus respeitar as suas, porque ele é Deus e não você. Né? Então, como já está quase uma hora a gente falando, né, irmãos, a gente vai só deixar essa mensagem final, né, que Pedro, quando ele achou que ele poderia ter o amor ágape, ele negou a Jesus. E ele só começou a ter crescimento espiritual quando Jesus perguntou para ele, você me ama com amor ágape? Ele falou assim, não, eu te amo, Jesus, só com amor filéu. Aí Jesus pensou, agora ele está pronto. Então você vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Jesus, eu me sinto tão fraco. Então, Eliette, você vai
e faz alguma coisa pela obra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter essa responsabilidade de saber que tudo vem dele, que o nosso valor é zero. Nós só temos valor se nós estivermos trabalhando em prol da obra de Deus. Nós temos nossa vida cotidiana, temos, mas em cada detalhe da nossa vida, nós temos que encaixar a vontade de Deus. Nas minhas decisões, nas minhas palavras, nas minhas economias, na minha casa, na educação dos meus filhos, nas minhas opções políticas, nas minhas, no meu trato com o meu vizinho, no ajudar a quem precisa. Tudo, irmãos, na nossa vida tem que estar guiada pela vontade de Deus. Nós temos que estar permeáveis à vontade de Deus. E não pensar, não, eu tenho as melhores decisões da minha vida. E além disso, irmãos, vamos trabalhar na obra de Deus, vamos nos dispor. Senhor, o que eu posso fazer na tua obra? Tu disseste a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, trabalha na obra de Deus. Tanto assim que, a partir daquele momento, Pedro não foi mais pescar. Pedro foi trabalhar na obra de Deus. Foi pregar para os judeus e depois para os gentios. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar e que a nossa vida possa estar disposta nas mãos de Deus, fazendo a vontade dele, e não a nossa. Amém? Glória a Deus, irmãos.